Olá, galerinha que gosta de teatro, que gosta de arte, os amantes da arte, sejam todos bem-vindos para mais uma aula sobre teatro, tá? Dando continuação, né, às nossas aulas. Nós vimos teatro na Grécia, teatro em Roma, né? E agora teatro na igreja. O que a igreja tem a ver com teatro? Mas eu nem vejo teatro na igreja. O povo nem gosta? O que tem a ver, gente? Teatro e igreja tem nada a ver? Tem tudo a ver. Tudo. Né? E é isso que nós vamos descobrir hoje. Vocês já nos conhecem, né? Já sabem que eu sou Joneline Jesus. Esse é o Reginaldo Gomes. E nós vamos dar mais uma aula aqui para vocês, passar mais um pouquinho de conteúdo antes de passarmos para a aula prática, né, das encenações, das caras e bocas, das expressões corporais e faciais. Precisa saber um pouquinho, né? E aí, o resumo da aula passada, Gomes. O que a gente aprendeu na aula passada? Eu acho que esse povo já esqueceu. Se você não viu a aula passada, volte nas anteriores, que tem muita coisa legal. Aprendemos na primeira aula sobre Grécia. Aprendemos na segunda aula sobre Roma, que tomou o teatro da Grécia, né? E que Grécia, mesmo dominada, dominou Roma através da sua arte. Resumo melhor do que esse não tem nem rápido, que você nem vai ver. Então, volte na próxima aula, que você vai ver muita coisa legal lá. Verdade. Muita coisa boa, né? Descobri aí que Roma também deu a sua colaboração para o teatro, certo? E foi uma colaboração boa, por isso que hoje tem as tragédias, né? As coisas sanguinárias no teatro, também graças a Roma, também porque o teatro, a contribuição dela também para o teatro, que hoje nós temos teatro como comédia, como passatempo, como diversão apenas, graças a Roma também, né? Que também deu essa incorporada, né, essa introdução. Mas aí, o que tem a ver, aquela famosa pergunta, o que tem a ver igreja com teatro? O que tem a ver o catolicismo, o cristianismo com teatro, gente? Sim, tem tudo a ver. Porque em Roma, o primeiro imperador que aceitou o cristianismo ali foi Constantino. Então ele viu a potência que era o teatro e disse: esse povo é esperto, vou trazer para a igreja. Pegou o teatro, levou para dentro da igreja. Pegou o teatro, que era Grécia, dominava tudo ali, como eles já tinham dominado. Pegou o teatro. Roma, né? Roma. Isso, Roma. Pegou o teatro e colocou para dentro da igreja. E ali teve a sua primeira encenação. E conta pra gente qual foi a primeira encenação. Que foi como teste. Tá, gente? Eles pegaram ali, Constantino falou assim: aceitei o cristianismo, agora vou trazer o teatro dentro da igreja e vamos trazer essa arte, vamos contar a história, a primeira aula, vamos contar a história através do teatro. Tão lindo que os gregos apresentavam e nós pegamos pra gente também. E qual foi a primeira encenação? As Três Marias, quando foram visitar o túmulo de Jesus à procura do seu corpo. Isso mesmo. Essa passagem foi a passagem encenada num domingo de manhã na missa, né? Exatamente. E o negócio, gente, foi tão espetacular. O povo adorou e o povo entendeu a mensagem de uma forma tão chocante, de uma forma tão impressionante, que lotou a igreja. Todo mundo queria ir pro domingo de manhã, a missa domingo de manhã, todo mundo queria ir, porque a igreja estava hiper, mega, super lotada, porque todo mundo queria ver aquela encenação. Agora, parênteses, tá vendo o poder que é o teatro? Eles pegaram o teatro lá, que era uma coisa assim, lá, para os romanos, lá fora, para os políticos, para a sociedade, trouxe para dentro da igreja. Lembrando que assim, a Roma, com seu jeito lá de
tragédia, né, o seu teatro com gladiadores, já estava em decadência, tá? Então o teatro estava meio esquecido já tinha caído na decadência. Então na Idade Média, né, que o teatro surge na igreja por causa desse imperador que então se volta para o cristianismo, né? E aí ele então introduz o cristianismo dentro da igreja. E aí é uma revolução. Pensa, o povo vendo lá, aí é como se eles estivessem vendo mesmo as Marias, vendo Maria, a mãe de Jesus, indo lá ver o corpo do seu filho, a procura. E o negócio foi surpreendente. Isso, porque você pensa, está lá falando no púlpito e as 3 Marias vinham visitar o corpo de Jesus e Jesus não estava mais lá, né? Mas quando eles visualizaram a cena com a história sendo contada, eles sentiram a emoção do que tudo que se passou naquela época. Assim, é isso, é arte, é cultura, é história, é ensinamento e tem o contato com Deus. Assim, Tudo junto. Pronto, é a arte perfeita. Tudo junto. Olha que lindo. Eu acho lindo, gente, isso. Eu me apaixono por isso, me apaixonei. Porque é tudo junto. O povo acha que a cultura, que a arte tá longe do cristianismo, tá longe da religião. Sabe, porque você é católico, porque você é cristão, você não pode fazer um teatro, você não pode apreciar a arte porque é coisa do mundo, é coisa de lá. Não! Olha aí como tá lindo, como tudo é entrelaçado, né? E o negócio é tão fantástico que naquela época, gente, o povo ficou assim, extasiado. Tanto é que ainda existem pessoas, e existem muitas pessoas que falam assim: ah, nunca se vi teatro na igreja, isso é heresia, né? Isso é conversa pra bode. Só que a pessoa não estudou, porque se ela fosse estudar, ela ia saber que o teatro ele ganhou uma hiper mega super potência dentro da igreja. Tanto que começou com a primeira encenação das 3 Marias, ganhou tanta popularidade dentro da igreja que falou assim: opa, vamos parar por aí não. Ei, grupo de teatro aí, ei galerinha, volta aqui. Começa a preparar outras encenações, começa a pegar outras passagens, que agora é todo culto, menino, bora! Toda missa tinha encenação. Toda missa tinha encenação. Eu falei culto, né? Mas deixa de ser um culto, é a um mesma culto, coisa. Só muda o nome. É. Então, eles fossem meninos, vai embora não. Vai ensaiar, vai preparar e traz outra boa para a próxima missa. Por quê? Galera tá esperando. Aí você me diz assim: ah, Ed, Jô, nunca se vi teatro na igreja. Calma lá. Vamos bater aqui um pouquinho, porque também não é de Mas ferro. eu acho que eles não sabem qual é a maior encenação que tem no mundo. Né? Nós vamos entrar lá. E eu vou te provar. Olha só. Quando um padre, quando um pastor, ele vai preparar ali a ministração, ele tem que ler, ele tem que estudar, e ele tem que pensar qual é a melhor forma que ele vai transmitir o conteúdo para você. Sim. Então tem todas as artes do teatro ali também. Ele não está sendo falso, muito pelo contrário. Só que ele está estudando uma maneira de que você entenda aquilo ali. E o teatro também é a mesma forma. Estuda e treina qual é a melhor forma de te passar o conteúdo dele. Então em todas as áreas, olha a aula passada aí, reflete ou não reflete? Tanto que a maior encenação teatral que existe, qual que é? A maior encenação que existe no mundo. E lembrando que ela é feita É no mundo, gente. praticamente em todos os países do mundo. Praticamente, tá? Em todos os países do mundo. Quase em todas as cidades tem. E é quase sempre no mesmo dia. Onde isso acontece? Período, isso. Quase sempre no mesmo período. Qual é a maior encenação? A Paixão de Cristo. Ah, mas a Paixão de Cristo não é teatro.
uma grande encenação, gente. A Paixão de Cristo Hiper mega que eu sou é uma apaixonado. enorme encenação. Tanto é que, para se fazer essa encenação, não pode ser feito em qualquer lugar. Aqui na minha cidade, o pessoal, eles têm um talento fora do comum, vindo de Deus mesmo. Que tanto que é feita no estádio de futebol. Ó, estádio, Coliseu, olha aí. Olha, ligando as coisas. Então, gente, tem tudo a ver. Tudo é muito bem preparado, tudo é muito bem treinado, tudo é muito bem ensaiado. Para quê? Para transmitir tudo que Cristo passou pra gente. Verdade. Para trazer a nossa memória, para trazer o sentimento, para você refletir sobre a sua vida. Então, olha lá o que já era feito há mais de milhares de anos atrás aí, quando pegava os doentes, levava para o teatro e eles saíam felizes. Olha aí. Olha o poder que o teatro tem de transformar vidas. Gente, vocês estão ouvindo os passarinhos aqui? É lindo, né? Essa trilha sonora aqui de casa. Essa trilha sonora é linda. perfeita aqui em casa. Qualquer horário do dia, às vezes até de noite. Qualquer horário do dia, gente, tem os passarinhos cantando aqui. Então vocês sempre vão ouvir essa trilha sonora aí. É animais, às vezes é cachorro. Deixa aí. Então, voltando aqui, vocês estão vendo o poder que o teatro tem? O que nós queremos mostrar pra você é que esse poder de conectar com as pessoas, de falar com as pessoas, de sentir a dor do outro. Então, dentro da igreja, o que eles precisavam? Eles precisavam ouvir a mensagem de uma forma que tocasse, que marcasse, que ficasse dentro deles, né? E achou uma forma. O teatro então veio de uma forma que levou essa mensagem de uma forma tão poderosa que toda a missa lotava, tá? Então, e marcaram como as apresentações sempre nas missas de domingo de manhã. A cidade inteira, todo mundo ia para ver qual que era a encenação, qual que era a próxima encenação, o que eles iam apresentar, como que eles iam falar, qual era a mensagem transmitida. E isso, gente, fez com que muitas pessoas crescessem no cristianismo, entendessem a mensagem passada. E olha só, a gente viu lá na Grécia que eles utilizavam também esse meio de comunicação para falar dos seus deuses e como forma terapêutica, para curar pessoas. Olha o poder que o teatro tem de entrar aí na vida das pessoas. Na Grécia, em Roma, da mesma forma. Então eles utilizavam o teatro também para falar com as pessoas, para mostrar que eles eram fortes e poderosos, para passar medo, né? Então, calma aí, se você nos afrontar, se você fizer alguma coisa, você vai para digamos que é assim, querido, tá vendo aquela encenação ali que você tá vendo? Se tu pisar na bola, é tu que vai estar lá na boca do leão, hein? É, tipo isso. Abre o olho, né? Ou os grandes, os imperadores e tudo, faziam o teatro para que eles rissem, para que eles se divertissem, né? Eles e a família, as esposas, o pessoal da alta, né? Para eles se divertirem, apenas para divertimento, né? E para a população mais baixa, mais necessitada, era o teatro com pão e cereal, né? Era o circo e pão, né? Que era para o povo se calar. Então dá comida para eles e dá um pouco de riso e esse povo fica quieto. Era tipo isso, né? Então, tá vendo? A gente viu duas forças poderosas que utilizaram o teatro de duas formas. E agora a igreja vem, né? E utiliza o teatro para falar, para levar a mensagem de salvação para esse povo. Olha que impressionante isso. O teatro largou de... Na verdade, o teatro sempre foi usado. Lembra? Olha só, que legal é isso. Lá atrás, a Grécia usava o teatro para ter a ligação consagrada, a ligação com os deuses. Era uma forma deles se comunicarem com os deuses, né? Os deuses deles. Depois veio Roma, tirou essa ligação, né? E colocou ali a força, o sangue, a opressão, o medo, a violência.
Depois a própria Roma viu que isso caiu em decadência, o povo já não estava mais aceitando, assim, opa, vamos voltar lá atrás, pegar o teatro e trazer a mesma ligação. Usou o teatro, colocou para dentro da igreja, onde trouxe todo mundo para ver o teatro, e as pessoas amaram, e as igrejas, como você acabou de informar, ficaram cheias, todas as missas no domingo de manhã. Por quê? Eles entendiam a palavra que estava sendo anunciado ali, tinha o teatro que era arte, as pessoas se comoviam, e isso foi ganhando muita força, né? Ah, sim, muita força. Muita força que chamou a atenção de todo aquele povo em volta. Algumas pessoas ficaram felizes, outras não. Né? Porque quando tem alguma coisa que chama muita atenção, tira, né, o brilho de outras. Tira o brilho de outras. Então, alguns ficaram com medo, mas se esse povo desse teatro começar a chamar a atenção demais, não vai dar bom. Mas calma lá, freia aí, não vai dar bom. Mas o pessoal fala assim, mas o teatro parou ali, o teatro só é usado dentro da igreja, então, você quer falar? Mas aí nós vamos para um outro lado muito importante, que é o Padre Anchieta. Ah, sim. Porque o Padre Anchieta, para poder se comunicar, para poder transmitir ali a palavra aos índios, o que ele usava? Teatro. Então, para poder se comunicar melhor, para poder ele se interagir e passar o que ele tinha para os índios, ele usou o teatro, que já era aprendido dentro da igreja. Sim. Se aprendeu na igreja, deu certo na igreja, vamos levar para fora da igreja para poder passar, para poder nos comunicar com os índios. Lembra do que eu falei agora sobre preparação? Tá aí a tua resposta. E sabe quando foi isso? Na Idade Média. Que na Idade Média também, se é usado, vou te falar algo que você nem sabia. Mais uma curiosidade, anota aí bem grandão no seu caderno, assim, grifa e posta na internet. Sabe aquelas cavalgadas que nós amamos aqui na cidade? Todo mundo lá de cavalo, e tem aquelas encenações ali e tal. É teatro também. Tudo da mesma época. E foi levada para onde? Pra rua. Pra rua. Da mesma forma. Na crucificação de Cristo tem as cavalgadas? Não sei, tem? Claro que tem, gente. Claro que tem. Aqueles homens dos cavalos. Tudo que você pensar tem a sua pitada de teatro. Então eles pegaram, tudo começou ali e depois foi levando, foi se espalhando. Então essas tão conhecidas representações que você vê, tudo é interligado uma na outra. E o teatro foi ganhando força e começou a incomodar os grandes. Mas antes da gente falar desse incômodo que o teatro causou nos grandes, dentro da igreja e o que aconteceu depois disso, o teatro pegou essa força, ele veio com força total na Idade Média, na igreja, né? E aí ele vai até a 1200, 1300, ele tem sua força total dentro da igreja, inclusive, como ele falou, com o Padre Anchieta, aqui no Brasil, quando foi para catequizar os índios. Então ele veio, e aí tinha aquele bando de índio, né? Isso foi eles descobriram o Brasil, mas na verdade não é, né? O Brasil já estava aqui, já tinha gente aqui, né? Mas enfim. Essa é uma história para uma outra aula. Aí, ele queria se comunicar com os índios, não conseguia falar aquela língua, não conseguia passar para os índios ou fazer com que os índios fizessem o que eles queriam. E aí eles se incomodaram porque os índios estavam adorando o céu, a lua, a água, né? Aquelas estátuas, né? Esqueci até o nome daquele monumento. É porque, né? O pessoal, eles tinham ela tem essa obrigatoriedade de adorar deuses, né? Então, todo ser humano ele tem esse vazio, essa necessidade de estar conectado com o divino, né? Porque a gente tem essa carência. Então, os índios
eles tinham, inclusive, seus próprios teatros, né? Que era a dança da chuva, né? Dança do acasalamento. Tem todos os seus próprios teatros, seus próprios rituais sagrados. Mas o padre queria se comunicar com esse povo e catequizá-los. Porque a igreja, então, estava no seu auge. Então, tinha que trazer todo mundo para a igreja. E ele não falava a mesma língua dos índios. E como que faz se uma pessoa não tá te entendendo? A gente traz pro nosso dia atual. A gente gosta disso, tá, gente? A gente vai lá e volta, vai lá e volta. Como que faz? A pessoa não tá me entendendo. Como que eu converso com ela? Como que eu falo com alguém que não... linguagem diferente? Como que faz? Eu pensei no Uga Uga, né? Mas tu hablas minha língua? Gente, a primeira aula nós já falamos, o teatro veio antes da Grécia. E como eles se comunicavam? Através de gestos. Então, gente, o padre falou, opa, já sei. O padre Anchieta, então, pega o teatro e usa o teatro como meio de comunicação. E se comunica com aquele povo, se comunica com os índios. E através do teatro ele catequiza os índios. E mais ainda, ele consegue fazer com que os índios façam o que eles querem, né? É o trabalho por um espelho, o trabalho por um sapato, enfim, alguns, na verdade, escravizados, né? E aí ele consegue essa comunicação com os índios através do teatro. Olha que maravilha, olha o poder disso. Às vezes você não consegue falar a mesma linguagem da outra pessoa, você não consegue passar a mensagem para ela, porque ela não está entendendo o que você está querendo dizer. Mas o teatro consegue falar. Os gestos, né, as encenações, as coisas que a gente utiliza, fala muito mais profundo e poderoso do que a palavra. Olha que poder magnífico isso. Eu fico encantada, eu fico assim, eu me apaixono por isso, gente, porque é isso que eu bato a tecla. Gente, o teatro é um meio de comunicação. E quantas pessoas estão aí, né, sem conseguir se comunicar? Professores sem conseguir se comunicar com seus alunos, pais sem conseguir se comunicar com seus filhos, e vice-versa. Pastores não conseguem se comunicar com sua igreja, com seus membros. Padres não conseguem passar a mensagem. Por quê? Porque não conseguem, tem alguma coisa errada na conexão. Mas quando você usa um teatro, todas as diferenças acabam. Todo mundo fica assim, ó, vidrado, olhando, porque aquele gesto, aquilo ali tá conseguindo passar, transmitir alguma coisa. E foi nessa sacada de mestre, né, que a igreja foi enchendo. Porque teve todo este contato, né? O pessoal visualizava, sentia, se comovia. É isso. A igreja virou potência. O povo queria, tinha esse anseio de ver cada vez mais, aprender cada vez mais, né, com as encenações. E hoje, você vê em muitas igrejas também o teatro. Tem muitas igrejas que investem forte no teatro. Sim, sim. Já tem outras, por outro lado, que não aceitam o teatro, né? Mas... se você for observar, porque aquela que aceita o teatro, ela tem uma essência de arte muito forte dentro da igreja, né? O pessoal, eles amam isso, porque o teatro, ele é uma ligação direta com vários aspectos, como nós ensinamos. Teatro não é só chegar e apresentar, você tem que estudar, você tem a dança, você tem tantos aspectos que envolve tudo dentro do teatro, então tudo que você vê tem teatro no meio. Aqui na nossa cidade mesmo, aquela que tem todo ano, que vai pessoal de casa em casa, Folia de Reis. Folia de Reis. Gente, aquilo é um teatro, aquilo é uma encenação linda, é ensaiado, tem máscara, tem figurino próprio, né? Tem começo, meio e fim, sabe? Tem as partes de cada um e o que cada um tem que fazer e a hora que cada um tem que entrar. É uma bela e maravilhosa encenação. E tem o porquê, tem a mensagem passada. Então o teatro, ele tem que ter o porquê. Qual é a mensagem passada? Qual é a comunicação que eu quero transmitir, que eu quero realizar, né?
E qual é o tipo de comunicação que eu quero fazer? Qual é a mensagem que eu quero passar para a pessoa? Então o teatro ele tem que ter isso. Então já prepara aí. Você quer fazer um teatro, você quer encenar. Tá, qual o objetivo? Qual é a mensagem passada? Qual é a linha que você quer fazer? Tá? Então tudo isso tem que estar muito claro na sua mente para você poder realizar. É isso aí. E a igreja sabia o que queria. Por isso, na Idade Média, foi tão forte, foi tão poderoso. E foi tão forte, tão poderoso, que lá na Idade Média, teatro não era apresentado de qualquer forma. Não era qualquer um que chegava e falava assim, eu faço teatro. Tanto é que na Idade Média, o teatro ele era muito mais valorizado do que qualquer outro tipo de profissão, sabia? É mesmo? Para você fazer teatro, você tinha que estudar, você tinha que se profissionalizar, você tinha que se formar, você tinha que ser exatamente top. É a palavra, você tinha que ser top. Então, médico não tinha a mesma valorização, sabia disso? Várias outras profissões ficavam muito abaixo do teatro naquela época. Olha só. De tão potência que era o teatro. Hoje, por que o teatro se perde? Por que muito grupo de teatro começa e acaba? Tanto dentro e fora da igreja. Porque não tem o que vocês estão tendo hoje. Que é base, que é conteúdo, que é preparação, que é saber da onde veio, para onde vai. Se você for chegar em muitas pessoas assim, onde começou o teatro? A pessoa fala assim, teatro? Na letra T? Né? Porque não fez o que vocês estão fazendo, que é estudando, conhecendo a história. Conheça a história, estude a fundo e você se apaixona por ela. Verdade. Você se apaixonou? E, gente, eu não nego. Eu sou uma amante do teatro. Eu sou apaixonada por arte. Eu sou apaixonada por encenações. Sabe? Eu sou apaixonada. Sou apaixonada, sabe, pra teatro de forma geral. É minha paixão. Sou hiper, mega, super apaixonada por isso. E amo essas histórias, tá? Amo a história do teatro, como ele surgiu e inovou, como ele impactou a igreja, impacta até hoje as pessoas que o ouvem, apreciam, assistem, tá? É uma forma fantástica. Mas lá na igreja, gente, na Idade Média, era tão forte esse impacto, foi tão poderoso, que fala que a história conta que as igrejas lotavam. A igreja católica, missa de manhã, não tinha lugar para o povo sentar. De tanta gente que ia ver a missa. Porque eles queriam ver a encenação. Qual era a mensagem passada? Qual era a mensagem transmitida? Isso ficou muito forte neles, né? Mas começou a incomodar algumas pessoas. Sim. E foi tão forte essa passagem do teatro na igreja, que foi aí que eles pegaram e falaram assim, olha pro lado, o pessoal olhava pro lado, tinha uma fotinha de uma passagem. Você olha pro outro lado na parede, tem outra fotinha da sequência da passagem, né? Até hoje é assim. Em muitas igrejas católicas que você olha na parede, tem os quadrinhos da passagem, que eram as encenações. Isso, o povo acha que é adoração. Não, tem nada a ver com adoração. Passagens bíblicas, passagens de encenações teatrais. Porque o que eles fizeram? Gente, o povo tem as pessoas ouvem falar e levam aquilo como verdade, não vai a fundo para poder estudar. Quando você chega na igreja católica, que você vê aqueles quadrinhos lá, começou lá atrás, lá em Roma. Que foi lá que eles colocaram. Pintadas, isso, foi lá que eles colocaram aqueles vitrais. Foi lá que começou a falar assim, vamos começar a passagem aqui. Então começa a passagem da crucificação de Cristo, das Marias, começa ali tudo numa sequência certinha. Porque nós temos essa capacidade de olhar para uma imagem e lembrar de tudo que aconteceu só de olhar a imagem. Isso é arte. Então o que Roma fez? Vamos trazer a memória do povo. Como? Sem precisar contar. Eles vão visualizar e vão lembrar. Então tem toda a passagem até chegar lá no final, perto do altar, onde tem lá a crucificação de Cristo. Eu tenho certeza que vocês que estão assistindo aqui nunca prestaram atenção nisso, que todas as imagens são interligadas, que todas elas contam uma história, né? É junção, uma
se conecta com a outra que vai até lá na frente. E é uma história contada através de imagens. Viu? Arte. Simplesmente. Você não sabia disso, né? Pode anotar aí. Eu duvido você nunca mais vai entrar numa igreja católica da mesma forma. Você já vai entrar e olhar assim, cadê os quadrinhos? E se não tem, você vai chegar assim no passo assim, ô padre, aqueles quadrinhos ali. Os vitrais. Cadê os vitrais? Então, já veio isso aí, praticamente toda a igreja católica tem. As grandes catedrais, né, ou as centrais, elas levam isso muito a sério, até porque tem um recurso maior, elas podem investir mais nisso, né? E aí tem um porquê desses vitrais pintados e coloridos. Tá aí a história, o porquê, tá? Então antes da gente julgar e falar, né, a gente tem que saber a história. Olha aí que lindo. Na verdade é uma forma de evangelizar. A pessoa olha e lembra a passagem. Lembra que é a crucificação de Jesus. Lembra que é a mãe que estava chorando aos pés. Que Jesus estava lavando os pés dos discípulos. E aí vai. Nossa, começou aqui. Aí você vai olhando os quadrinhos, você vai lembrando de toda a passagem, toda a história. E a maioria começa nas Três Marias, que foi na primeira peça, na primeira encenação. Que é a primeira peça encenada, né? E que foi linda, e deixou muitos líderes da igreja de cabelo branco. Caramba, trouxemos a igreja. Agora complicou. Fazer uma encenaçãozinha aqui muito rápido. Creio que foi mais ou menos assim. Vou falar aqui como Constantino, o cara que levou o teatro. Coçou a cabeça, passou a mão na barra e falou assim, vamos ter que mudar esse negócio aí. Trouxemos a igreja. Agora o povo tá vindo praticamente só quando tem a encenação. Tá sendo mais forte do que a própria palavra. O povo não quer saber mais só de ouvir, ele quer ouvir e ver a encenação. Vamos mudar isso aí. E foi aí que a coisa mudou de figura. Os líderes religiosos ficaram preocupados, porque eles ficaram com medo de perder a liderança da igreja, a autoridade da igreja, para as pessoas que estavam encenando. E eles ficaram com medo do teatro ficar maior do que eles, né? Então eles não estavam preocupados em a mensagem ser passada, eles estavam preocupados quem esse povo vai querer ouvir mais, nós ou o teatro, né? E aí então eles tramam uma forma de ir acabando com o teatro dentro da igreja, para que então voltasse eles serem um centro, né, do povo, o centro das atenções, a autoridade maior, e não o teatro, né? Então, na verdade, eles confundiram um pouco a coisa, porque o teatro não estava competindo com eles, o teatro estava passando a mensagem, e o povo estava sedento de quê? Mensagem, né? Mas eles ficaram com medo de perder as rédeas, perder o controle, porque o povo estava indo demais ver o teatro. E quando era só eles falando, o povo, vou deixar pra ir quando tiver teatro. Quando tem teatro? Hoje vai ter missa às 9 horas. Tem teatro? Não tem teatro. Então eu não vou. Peraí, por que não? Vamos acabar com esse negócio. Aí eles ficaram com medo disso e fizeram o quê? Vamos jogar esse teatro pra rua, vamos proibir o teatro dentro da igreja. Vamos proibir o teatro e vamos deixar eles encenarem. Vamos acabar com o teatro. Nem o povo faz hoje, né? Vamos acabar com o teatro. Acaba com o teatro aí, não quer ninguém fazendo teatro. Não, que esses jovens só querem vir pra igreja porque tem teatro. Esse povo só quer vir pra escola porque tem um teatro. Só quer ir lá. Então acaba com o teatro logo, porque aí acaba, o povo também acabou. O povo some. Então, o teatro sai da igreja e vai pra rua. Por contramão, o povo sai da igreja e vai pra rua. E uma das maiores encenações que nós temos na rua se chama A Paixão de Cristo, que é feita na rua. E tem umas que é linda, que anda um quarteirão inteiro, assim, é uma avenida inteira. Tem cidades destinadas só pra isso. É que agora me falha o nome da cidade aqui no Brasil, que é uma cidade voltada só para isso, que as pessoas vão caminhando junto ali com toda a encenação. Sim. Vai pessoas do Brasil inteiro e do mundo para ver a encenação, né? Então tem no Brasil, tem tantos outros países que é feito essa encenação na rua, tanto que eles recriam toda a paisagem, faz tudo ali perfeito.
feito, que é para ser o mais próximo que eles podem fazer. Aí você pergunta, por que ensina a paixão de Cristo é feito na rua? Tá aí a resposta. Porque lá na Idade Média, o povo ficou com muito medo do teatro dentro da igreja. Eles ficaram com medo desse teatro ser maior do que eles, as autoridades espirituais. Então, eles tiraram o teatro e jogou pra rua. Mas o teatro continuou lá na rua e continuou fazendo muito sucesso, né? E a Paixão de Cristo é um desses grandes sucessos que predomina até hoje, que tá aí até hoje, que não morreu, que é o teatro de rua, né? A Paixão de Cristo. Eu não tenho dados aqui agora para poder trazer, mas eu creio que só aqui na nossa cidade deve levar mais ou menos umas 100 pessoas a representação A Paixão de Cristo. da Paixão de Cristo. Essa média, eu acho que é umas 100 pessoas, uns 100 artistas Nós vamos se verificar apresentando. direito, mas eu acho que é mais ou menos isso mesmo, porque é muita gente. É muita gente, é muito artista. E pensa, um ano ensaiando. O pessoal é muito top. Então, gente, viu para onde é que Deixei foi? nosso abraço pra galera aí da Paixão de Cristo. Nossa, são tops. Então, o teatro ganhou essa força dentro da igreja, fazendo a encenação de Cristo, né? Pegou todas as passagens que era feito na igreja, pegou tudo, levou para a rua, mas também não foi só essas maravilhas, né? Saiu da igreja, não, eu vou para a rua. Muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu, mas a parte que aconteceu na rua vai ficar para a próxima aula. Que é a última aula desse módulo. Isso, a última aula desse módulo, tá? E é muito bom essa parte, esse conhecimento de você ver como o teatro ele foi utilizado de tantas maneiras para comunicar com o povo, sempre com esse intuito de comunicar com o povo, né? E o pessoal que fazia teatro, eles não queriam parar com aquilo, mas e aí eles foram para a rua com várias passagens bíblicas. Não foram só a Paixão de Cristo, não. Foram todas as encenações, eles foram levar. E o povo foi seguindo e foi vendo. Mas dentro da igreja não acabou de tudo, tá? Eles cortaram, né, a grande parte, porque eles estavam com medo de perder, né? A grande parte, a força maior, eles mandaram pra rua. Você não vai fazer lá, não, isso está proibido dentro da igreja. Mas aí vem o padre Anchieta e fala assim: vou continuar usando essa arma poderosa para catequizar os índios. E aí ele utiliza isso, é um dos passos mais se ressaltou, tá, gente? Mas tem outros que utilizaram também e fizeram peças fantásticas, escreveram e tem os padres deram também a sua grande contribuição para o teatro também, como a gente o conhece, tá? Então eles incrementaram, colocaram a parte bíblica, né? A palavra cristã que hoje nós conhecemos, eles também acrescentaram no teatro, deram essa imagem. Alguns com medo, então deixa o teatro lá na rua. Outros falam assim: não, calma, se você souber usar o teatro, ele é um grande aliado, uma força poderosa. E foi que isso alguns fizeram, e fizeram tão bem que deixaram livros de teatro, peças teatrais lindas e magníficas, né, que hoje são reproduzidas também. Tem um som aí passando, não se preocupe, tá? É porque a aula é assim, quando a aula é boa, é desse jeito, a gente não para por nada. É isso aí, tá vendo? Temos que aprender, temos que saber da onde veio, para onde vai, o que aconteceu. Hoje, você que passou por essas 3 aulas aqui, estamos finalizando essa, nunca mais as pessoas vão te enganar. E você vai poder dar aula sobre isso em qualquer lugar onde você for, tá? Então, olha só, aprendemos como que o teatro ganhou força dentro da igreja. Sim. Como a igreja agiu, né? E como transformou esse mundo dentro da igreja também. Que é muito legal sobre isso. Por contramão, né? Ganhou tanta força que foi mandado para fora. A grande força do teatro foi mandada para fora. Uma pequena parte eles deixou ali para ir fazendo uma manutençãozinha, né? A grande força foi para as ruas. E é aí que vai entrar a próxima aula.
correto? Foi. Vamos mostrar para vocês como o teatro ganhou as ruas, ganhou força, ganhou o povo e se modificou. Mais uma vez. Mais uma vez se modifica e chega ao teatro de rua que hoje nós conhecemos, né? Solo, junto e tudo. E aí a gente vai descobrir que, lembra que o Gomes falou aqui que os atores eram os mais bem reconhecidos, pagos, né? Até mais em alguns momentos do que os próprios médicos da época, né? Mas depois, quando ele vai pra rua, a coisa muda um pouquinho. E aí a gente vai descobrir como que isso muda e por que isso muda, né? E aí a gente vai descobrir na próxima aula. É isso aí, vamos descobrir como o teatro ganhou as ruas e perdeu essa ligação com o sagrado, ou como vocês preferirem, como perdeu as ligações com os deuses e virou uma potência na rua, mas de forma diferente. Vai descobrir como ganhou a TV, o rádio e todos os meios de comunicação também! No Brasil, o teatro ganhou grande força também nessa época aí, na catequização dos índios, mas logo depois, alguns anos depois, ele ganha uma grande força quando Roma vem, e aí ela já traz aquele... Perdão, Roma não. Quando os portugueses vêm, e aí eles já conheciam essa arte do teatro, eles já dominavam isso, e aí eles trazem essa cultura, eles trazem todo esse jeito, né, do teatro, e aí traz com todo o festival, roupas e locais apropriados, então eles trazem toda essa cultura, né, e aí sim, né, a coisa incorpora aqui no Brasil. Mas no Brasil o teatro começa com a igreja, com os padres, tá, e se destacando aí o padre Anchieta, né, com muitas peças teatrais e algumas voltadas diretamente para os índios, para se comunicar com ele. No Brasil foi assim que o teatro surgiu. Ele pega corporação, ele pega jeito, ele pega mais glamour, digamos assim, depois que os portugueses vêm, né, a corte portuguesa vem, e aí traz o glamour, né? Tem dinheiro, né? Aí traz todo o glamour, traz toda coisa, né? Mas porque para montar o teatro tinha que ter. Lá na época medieval, o teatro, como acabou de falar, com o glamour, já era apresentado com todas as roupas típicas. Sim. Tinha todos os enfeites, tinha tudo perfeitinho. Nada era feito simplesmente por fazer. Era feito com a mais ordem e decência. Então, show! E aí a gente fica então por aqui com essa aula. Espero que você tenha gostado. Anote tudo, tá? Para que você possa guardar isso legal e comece a pensar que ramo você quer fazer o teatro, tá? Em que direção? E como você quer utilizar essa arma poderosa do teatro? De que jeito? Tá? Pensa aí para que você vá para a próxima aula já com tudo isso bem esclarecido, porque vai te ajudar bastante. Muito. Nos vemos na próxima aula, que é sobre o teatro de rua. Muito importante, não falte, porque é aí que você vai pegar a base para a gente fechar esse módulo sobre a história do teatro e pular para o outro módulo, que com certeza você vai aprender muito sobre o teatro na prática. Então, galera, nos vemos na próxima aula. Um beijo e tchau.